Acho que isso dá para perguntar para vocês dois, né? Porque você também foi morar um pouco lá você morou um tempo lá na Inglaterra. Como que é a solidão de uma pessoa que muda de país e vai para uma cultura completamente diferente? Fico imaginando que deve sentir falta de algumas coisas da própria cultura. Acho que depende da cultura. Eu acho que eu sofri muito mais essa solidão do que ele quando eu morei lá. Porque a decisão de voltar, na verdade, foi minha. Não partiu do Fred, vamos morar no Brasil. Fui eu, depois de um tempo que eu estava morando lá, que realmente, assim, eu passei por algumas situações em que eu percebi que lá eu sempre seria vista como uma estrangeira. E uma estrangeira não muito bem-vinda. Tá. Alguém que, assim, o processo inteiro do nosso casamento, a gente casou no Brasil, mas para que eu pudesse morar lá com ele, a gente fez uma aplicação para um visto de esposa. E aplicar para esse visto foi uma das coisas mais humilhantes pelas quais eu já passei em toda a minha vida, assim. Era um calhamaço de 600 páginas, em que até os pais dele foram visitados por um agente do governo para verificar se a casa deles era adequada para me receber, caso o Fred não pudesse me sustentar lá. Porque, como eu falei anteriormente, ele teve que abrir mão de qualquer benefício governamental porque casou comigo. Para que eu não tivesse acesso a isso. Era muito invasivo. A gente teve que mandar fotos da gente se abraçando para provar que é um relacionamento de verdade, assim. Tinha que ter fotos se beijando, se abraçando, com roupas diferentes, em lugares diferentes e com testemunhas. Então, a gente casou no civil aqui no Brasil e eu contratei um fotógrafo não só para registrar o momento, mas também para que a gente tivesse esse arquivo, esse registro, para mandar para o governo inglês para que eu pudesse ter acesso a esse visto. Então, se a recepção do governo já era essa, você imagina a recepção das pessoas ali, né? Então, os avós dele moravam numa vila muito pequena na Inglaterra que, sei lá, tinha 300 pessoas que moravam lá. E quando a gente ia visitar, eu era a única pessoa como eu. Que vocês podem ver, não sou uma pessoa branca, né? Não sou como o Fred. Então, no mercado, eu ficava meio constrangida, às vezes, de falar alto, de falar com sotaque. Eu cheguei a ser agredida na rua por um cara, porque eu tava falando em português com o Fred, e o cara, não gostou, e ele veio pra cima de mim, gritou, me xingou muito, assim. Que ano que era isso? Foi em 2014. Foi quando começou as discussões sobre o Brexit. Então, esse grupo de pessoas estava com uma voz, uma força muito grande na Inglaterra na época, assim, né? E essa situação específica foi muito assustadora para mim. E aí que eu virei pro Fred e falei assim, eu acho que eu quero voltar para minha casa. Porque lá eu não sou uma estrangeira, sabe? E eu acho que você lá seria muito mais bem recebido do que eu estou sendo recebida aqui. Eu fui. E você foi? Foi muito melhor, eu não tenho reclamação nenhuma aqui. Como é que foi? Porque eu fico imaginando primeiro pensar em sair de lá e vir pra cá, assim. Como é que foi? Então, lá na Inglaterra ninguém se fala, ninguém se olha nos olhos. É muito, tipo, cada um na sua bolha. Demora muito para fazer amizades, para fazer contato social. E até quem é amigo faz muito tempo, é muito difícil se abrir um pro outro e, tipo, falar de coisas. E aqui não, tipo, o motorista do Uber se abre pra mim, assim. Cada desconhecido que eu encontro quer conversar comigo, quer saber da minha história. E eu posso, se eu falar que eu não tô afim, tipo, dá pra ver que eu não tô afim, tudo bem. Se eu quero entrar na conversa também, tudo bem. Não sei, é um clima muito diferente o povo é muito mais receptivo, mais aberto. É muito mais fácil de fazer amizades, assim. Amizades que eu digo, quando eu cheguei, todo mundo já tinha as amizades estabelecidas, né? Então era mais difícil, tipo, me inserir. Tem uma piada que eu não faço amizade com os namorados das suas amigas até eles se casaram. Porque... Tem uma alta rotatividade. Sim, porque eu tô me pegando com um cara muito legal, aí sua amiga larga ele e nunca mais vê. Então, essa foi a única parte um pouco mais difícil. Mas, para mim, a maior desafio de adaptação foi a língua e foi, tipo, as pessoas querem... Eu já não sou muito de falar com pessoas mesmo, sou meio introvertido. Então, o meu maior desafio foi me acostumar com o fato das pessoas quererem conversar comigo. Mas eu acho que é um problema muito menor e muito mais
abordável do que você passou na Inglaterra. Que ninguém queria falar. Que ninguém fala com você. Tipo, conta sobre o ônibus. Tinha muito que você Ai, sim. Eu pegava ônibus para ir para a faculdade, que eu estava fazendo o curso de inglês preparatório para o mestrado, e eu pegava o ônibus no bairro, na frente do nosso prédio, todos os dias pela manhã, e era sempre a mesma turminha. Na minha cabeça, já pensei, pô, no fim do ano vai rolar um amigo secreto entre nós aqui, vou agitar. Igual no Brasil. Igual no Brasil, gente. Todo mundo já fez amigo secreto com a galera do ônibus, né? Um clássico. Eu não fiz, mas conheço bastante gente que fez. Que já fez. Na minha cabeça, eu falei, gente, a mesma turminha sempre, sabe? Vou trocar uma ideia. Teve um dia que eu tomei coragem, cheguei de manhã, good morning, ainda falei 2 vezes. Gente, ninguém me respondeu. Teve um cara que olhou feio pra mim e foi andando. Eu sei que ele saiu andando e ele foi andando até o metrô, porque eu entrei no ônibus, o ônibus passou e o cara tava andando bravíssimo até o metrô, tipo, estragou meu dia, sabe? E eu falei, eu não acredito que ninguém me respondeu meu bom dia, acho que não vai ter amigo secreto no final do ano. Não tem nem clima pra ter, né? Não teve. Se for amigo, vai ser muito secreto mesmo. Ninguém vai nem saber. A pior coisa que você pode fazer no transporte público de Londres é você começar a falar com as pessoas. Aí, quando eu contei pro Fred, foi o que ele falou. Ele falou assim, você deu bom dia pras pessoas no transporte público? Aí eu, sim. É a mesma turma, a gente se conhece, a gente se vê todos os dias. O Fred, não faça isso. Vamos ter que sair do país mesmo. Esse foi o estopim, cara. O pessoal do ônibus vai perseguir a Gabi, é melhor a gente correr pro Brasil. Processar a gente por danos danos morais. De mim. Muito bom. E então é interessante isso, né? Porque o que você está me dizendo talvez seja que algumas culturas têm uma abertura maior para acolher pessoas de fora e talvez outras tenham um pouco menos de abertura, pelo menos olhando para pro ponto de vocês. Assim, nada. Vocês acham, por exemplo, você falou que você morou um tempo na França e depois você foi para a Inglaterra. Tem semelhanças? Aí que na França, isso é outra coisa. Eu estava numa cidade muito pequena, uma vilazinha, basicamente. E aí era mais tipo uma comunidade, as pessoas se conheceram de vista. Valeu a pena investir um pouco de tempo e se conhecer, e se convidar um pro outro para as casas, assim. Aí sim fazia sentido. Eu acho que por causa de eu estar em Londres, era uma cidade grande, todo mundo estava com pressa, tinha coisas para fazer, então acho que ninguém tem muita paciência, não. Mas, do outro lado, aqui estamos em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, e as pessoas são muito mais, tipo, eles tomam um tempo do dia para tentar te conhecer, que no meu caso é difícil. Eu acho que, em comparação com o resto do Brasil, em São Paulo a gente tem uma fama de ser um pouco mais fechado. Então, no interior do Brasil deve ser mais forte ainda. Você viu minha família em Minas, né? Tipo, invasivo total. Se você não comer pão de queijo e não tomar um cafezinho, pelo amor de Deus, isso é desfeita. Tem vezes que eu acho que balança um pouco mais no outro sentido, um pouco excessivo, tipo, eu vou me convidar pela casa do outro sem nem checar, assim, isso, sabe, tem que ter um justo meio entre os dois. Acho que talvez aqui se estabeleceu. Legal. E isso, essa receptividade, né, que vocês falaram, foi bem diferente nos dois países, inclusive na própria França. Me chamou bastante atenção a gente pensar em uma comunidade pequena, podendo acolher um pouco mais, né? Isso eu acho que é bem interessante, porque tem vários estudos que têm apontado que, com uma comunidade pequena, você consegue, de fato, estabelecer mais relações, as pessoas podem tomar decisões mais juntas, ou seja, até é importante que as pessoas façam isso. Sim. Numa cidade muito grande, talvez não seja interessante. Enfim, tem várias teses que discutem isso. Ou seja, você diria que talvez lá na Europa, ou pelo menos das experiências que você teve, os contatos sociais, eles são mais práticos, assim, eu estabeleço uma relação com a pessoa porque eu preciso, em certa medida, Sim. Ou você acha que não é tanto assim? Esse foi um dos cortes do Pareamento. Você chegou até aqui? Deixa um like, assim o YouTube vai saber que esse conteúdo pode ser interessante para pessoas que têm interesse parecido com o teu. E também deixa um comentário, né? Comenta se você gostou do episódio, se você gostou do corte, o que você gostaria de ver aqui no Pareamento. Muito obrigado pela tua audiência, a gente se vê no próximo.